Olá, amigos queridos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com muita alegria que aqui estou novamente para fazermos esse estudo, para estudarmos juntos. O meu nome é Glória Veloso e eu fico realmente muito alegre quando eu recebo um convite desses, né, para a gente poder meditar juntos. Nesse momento em que está todo mundo tão separado, pelo menos nós nos reunimos virtualmente para podermos meditar sobre assuntos importantes para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, né? Como são os itens do Evangelho de Jesus. Então, para começar, nós vamos ler uma página do livro Agenda Cristã, do nosso querido Chico, uma psicografia do espírito de André Luiz. E nós vamos lá, então, para o último capítulo, que é o capítulo 50, onde ele tira umas conclusões importantes para nós. Vejamos. Que a vida física é uma escola abençoada é insofismável. Mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no caminho dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. Para a nossa meditação, importante nesse momento, né? Em que nós elevamos o nosso pensamento a esse Pai de amor e bondade, suplicando a sua bênção, suplicando a sua misericórdia, em que nós nos dirigimos a Maria Santíssima, nossa mãe, nossa rainha, nossa intercessora maior. Maria de Nazaré, tão protetora, possa estender sobre nós a sua luz divina, iluminar os nossos corações. Que a espiritualidade amiga dessa casa possa, nesse momento, nos envolver com toda a luz, abrindo-nos o entendimento para que possamos absorver as verdades excelsas que o nosso Mestre Jesus veio nos transmitir. Que a luz e a paz fiquem conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, aqui está o nosso estudo, então, o nosso estudo de hoje é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso subtítulo é esse: Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalos, cortai-a. Não pensa duas vezes, né? Vamos logo cortando o que não presta. Então, onde que está esse trecho, esse estudo, né? Ele faz parte do capítulo 8, que se intitula Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos fala da simplicidade. Como é importante a simplicidade, né? Nos fala da pureza de coração, aquela pureza de sentimentos, de pensamentos, não é isso? Que abraça. Isso nos fala do pecado pelo pensamento, nos fala do adultério. Né? Quantas e quantas vezes nós pecamos, nós fazemos alguma coisa que não devemos, né? Só em pensamento. Não é?
Pensamento é um negócio sério. Às vezes a pessoa está rindo assim para nós e está com uma vontade de morder, não é? Então, nós, como é que nós somos, né? Nós somos hipócritas, nós vamos disfarçando aquilo, em vez de acolher aquele pensamento, trabalhá-lo em nós e podermos devolvê-lo melhor àquele irmão a quem foi endereçado, né? E nos fala da verdadeira pureza, né? Daquelas pessoas que se preocupam muito com a higiene exterior, esquecendo de se faxinar por dentro, né? Esquecendo de olhar para dentro e fazer uma faxina poderosa nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas ações, não é? Fazer propósitos de uma luta melhor. E nos fala sobre escândalos. E daí ele vai seguindo o capítulo, ainda com os outros temas. Mas nós ficamos aqui nos escândalos, né? Então, essa passagem está lá em Mateus, em dois capítulos diferentes. Está lá no capítulo 18, nos versículos de 6 a 11, e está no capítulo 5, versículos 29 e 30 também. Então, qual é o contexto, né, em que Jesus nos transmitiu esse ensinamento? Jesus estava com os apóstolos se reuniram e, olha só, a preocupação dos apóstolos, né? Quiseram saber de Jesus quem era o maior no reino dos céus. Né? Isso é bem preocupação nossa, afinal de contas, a gente quer saber logo quem manda, que é para falar logo com quem manda. Né? Os apóstolos também tiveram uma reação bastante humana, bastante nossa. Né? Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus olhou, chamou um menino, que estava ali, vem cá, fica aqui no meio. Ficou ali no meio deles. Aí Jesus disse para eles: olha, quem não se tornar humilde como esta criança, não terá direito de entrar no reino dos céus. Aí já deu o primeiro choque nos apóstolos, né? Criança confia, criança tem humildade, criança aceita. Se você diz que ela está errada, ela corrige, não é? E nós não, nós estamos dizendo assim, olha, isso está errado, não é assim. Não, quero saber, eu estou certo. Eu nunca erro, eu estou certo. Né? Nós somos humildes assim, uma humildade que transcende a tudo. Então, Jesus coloca essa criança como um modelo para eles. Não é a criança, é a atitude da criança. A atitude daquela criança que confia, que aceita, que se entrega, não é? Para que as pessoas cuidem dela. E que precisa ser educada, ser disciplinada, ser encaminhada. Por isso é que ela aceita. E depois Jesus continua. Aí ele continua assim: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós é uma pedra, né? Que os asnos giram, né? E o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será que para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Agora, está aí o material para o nosso estudo. Agora vamos começar, né, a dissecar tudo isso que Jesus nos disse. Então, nós começamos a entender, primeiro que tudo, só relembrando quem somos nós, né? Filhos de Deus,
iguais a todo mundo, criados do mesmo jeito, não fomos criados de jeito nenhum diferente, que estamos aqui de volta à casa do Pai. Estamos voltando, né, nosso trabalho de desenvolvimento, né, de crescimento espiritual, de crescimento do nível da nossa consciência. Então, a gente vai ao dicionário e vê lá, escândalos. O que é escândalo? Então, está lá, escândalo é todo ato, todo acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais ou religiosas já estabelecidas. Então, isso é escândalo, né? Fez alguma coisa que contradisse com alguma coisa estabelecida que existe, então você provocou um escândalo, não é? Todo mundo sai de casa vestido, né? Com roupa. Você sai nu, sem roupa alguma, você provoca realmente um escândalo. Você, com esse gesto, você ofende as pessoas, né? Você atinge sentimentos da moral, sentimentos, né, da sociedade em que você vive. Então, isso é o escândalo. Do ponto de vista do dicionário, do ponto de vista vulgar do significado da palavra. Agora, do ponto de vista evangélico, o que significa isso, né? Como é que Jesus empregou isso aqui? É uma coisa mais ampla. Ele entendeu como escândalo tudo aquilo que você faz e que provoca mal, faz um mal às pessoas, coloca as pessoas em constrangimento. Então, se eu agrido uma pessoa, não é? Isso é um escândalo, não é para agredir, não é para agredir, saiu fora do padrão, não é? Então, isso é um mal. Então, na realidade, Jesus se referiu a quê nesse momento? Ele se referiu aos nossos defeitos, às nossas imperfeições, aos nossos vícios. Então, nós temos que ver como é que eu vou fazer com essa história para entender isso aí. Então, já entendi. Então, quando ele fala em escândalo, escandalizar, quer dizer, fazer mal a alguém, né? Dar um constrangimento a alguém. E aí nós vamos começar agora a dissecar cada trecho do estudo de hoje. Então, nós começamos lá. Se algum escandalizar a um desses pequenos que crê em mim, melhor para ele seria colocar uma pedra e atirar no fundo do mar. Puxa, Jesus está dizendo um negócio desse, né? Aí depois ele continua. Ai do mundo, né? Por causa dos escândalos. Mas é preciso que os escândalos existam. Olha aí, parece contraditório, né? Mas é preciso que os escândalos existam. Por que é preciso? E depois ele continua ainda. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. E complementa esse parágrafo. Tenha muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Então, vamos lá, vamos entender isso. Ora, nós sabemos que somos filhos de Deus. Recebemos de Jesus aqueles 2 mandamentos maravilhosos, que é o resumo de toda a lei hebraica. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o Pai que nos criou, e ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar ao próximo como eu me amo. Então, eu tenho que começar me amando, fazendo o bem para mim, para eu poder transferir esse bem para todos aqueles que me cercam, sem distinção. O grande, né, tópico desse estudo é exatamente isso. E como nós fazemos distinção entre as pessoas? Como nós discriminamos, principalmente os diferentes, não é? Nós discriminamos, às vezes, vamos fazer um exame de consciência. Às vezes nós discriminamos aquela pessoa que está fazendo um trabalho que nós consideramos um trabalho inferior. Ah, isso não é um trabalho qualificado. Esse trabalho não tem qualificação nenhuma, qualquer um pode fazer. E nós esquecemos que está lá no Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho. O que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil.
É útil aquilo que está sendo feito? Então, é um trabalho e merece todo o respeito de todos. Não importa se exige muito da sua intelectualidade, da sua inteligência, das suas capacidades, ou se exige muito pouco. Está sendo útil. E se está sendo útil, ele merece todo o nosso respeito. E nós desmerecemos as pessoas. Nós desmerecemos, às vezes, aqueles que são diferentes. Né? Aqueles que são, não, fulano é insuportável. Insuportável. Né? Então, você não quer lidar com fulano porque ele é insuportável. Mas ele é insuportável por quê? Será que a gente já parou para entender por que aquela pessoa é insuportável? Que problemas ela carrega, que às vezes a gente pode até ajudar, que a gente esquece de olhar para as pessoas. Nós não olhamos mais para as pessoas. Vocês querem ver o que acontece? Por exemplo, quando você está no carro e chegam os meninos, né? Fazendo, ou pedindo, ou querendo vender e tal. Muita gente vira a cara do lado. Vira. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Aquelas pessoas já estão com uma vida tão sofrida naquele momento. Então, o mínimo que eles pedem para cada um, olha, é como se eles estivessem fazendo uma súplica para nós. Olhem para mim, eu sou uma pessoa. E nós esquecemos de olhar, nós não olhamos. Não precisa dar nada, não precisa comprar o que ele está vendendo. Mas olha para a pessoa, dá um sorriso e diz, não, hoje não, e tal, dá um aceno. Eles entendem. E eles se sentem reconfortados no meio daquele infortúnio todo em que eles estão vivendo. E nós negamos o olhar. Nós não vemos. Quer ver? A gente está caminhando, né? Vamos fazer o nosso exercício. Estamos caminhando. O pessoal da Conurb vem com o carrinho, né? Sempre varrendo a via ali, recolhendo as folhas e tal, colocando no carrinho. Quantas pessoas enxergam aquele trabalhador que está ali, aquela trabalhadora? Para pelo menos passar, mesmo rapidamente, né? Porque nós não podemos parar também para não perder o ritmo da corrida ou o ritmo da caminhada. Mas pelo menos passa e, oi, bom dia, tudo bom? Vocês vão ver que a primeira vez que fizerem isso, a pessoa leva um susto e vai procurar se é com ela mesmo que estão falando ou não. Porque não acredita, porque eles já se sentem invisíveis, fazem parte da paisagem, e não fazem, e são irmãos nossos. Então, a única coisa, olha, o que se pede é isso e nós negamos. Por que tem que haver uma lei Maria da Penha? Se tem que tratar bem a mulher, não pode bater na mulher. Por que tem que haver uma lei? Por causa do nosso senso perverso, por causa da nossa maldade. Porque nós esquecemos que aquele espírito está encarnado como mulher, naquele momento, né? E é um espírito que está encaminhado tanto quanto nós estamos. Não é diferente? Por que tem que haver uma lei, não é? Uma lei contra a homofobia? Não precisaria isso. Nós temos que respeitar as opções das pessoas. É simplesmente isso. Eu não tenho que concordar, eu não tenho que querer aquela opção para mim, mas eu tenho que respeitar, é a opção dela, ela tem direito, ela tem livre-arbítrio. E nós discriminamos, e nós desprezamos essas pessoas, a verdade é essa. E aí Jesus diz assim, então Jesus ameaça, então mais valia a pessoa se afundar? Não, sabe por quê? Porque Jesus fez isso por amor. Porque Jesus está dizendo para a gente assim, pelo amor de Deus, não desprezem essas pessoas. Porque na hora que o nível de consciência de vocês se elevar um pouquinho mais, vocês vão perceber o mal que vocês estão fazendo. E isso vai trazer para vocês muito sofrimento.
É isso que ele está dizendo para nós quando ele diz que mais valia a gente colocar uma pedra no pescoço e ser jogado no fundo do mar. É isso que ele está dizendo. Vocês vão sofrer muito. Porque, vejam bem, isso acontece, quem é que nunca passou por uma coisa, às vezes boba, né? Mas aquilo fica martelando na cabeça da gente. Poxa, por que eu fiz desse jeito? Por que eu não fiz do outro jeito? Eu sabia que eu tinha que fazer da outra maneira, por que eu não fiz? E nós ficamos nos amargurando, ficamos, né, remoendo aquilo. Isso nos causa o sofrimento, isso aí machuca o nosso físico todo, isso entranha nas nossas células, isso mexe na nossa circulação. Por quê? Porque nós já atingimos um nível de consciência capaz de perceber a bobagem que nós fazemos. Muitas vezes as pessoas não percebem. Estão fazendo e continuam a fazer por ignorância, né? Ou porque gostam, sentem prazer nisso, sentem prazer em desprezar, em mostrar que eu sou melhor do que o outro. Tá? Sabe? As pessoas sentem prazer nisso. É um prazer meio mórbido, mas sente, não tem nada com isso. Né? Então, a gente tem... Vejam o que Jesus está dizendo. Na hora em que cair a ficha, o sofrimento de vocês vai ser muito grande. E ele nos diz isso para que nós não passemos por esse sofrimento. Ele está nos alertando, né, para o Filho de Deus que nós somos, para a igualdade dessa fraternidade toda que temos e que não podemos fazer discriminação entre nada nem ninguém. E está lá no Evangelho, né, no capítulo do homem de bem, que ele fala sobre o homem de bem, ele diz o homem de bem, ele é bom, humano, benevolente para com todos, independente de raça, credo ou cor. Está lá dito. Você é bom, é humano, é benevolente. Nós não somos benevolentes ainda. Estamos chegando lá, vamos chegar lá, mas ainda não somos. Né? E aí Jesus diz também, olha, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Por que é necessário? O mal é necessário? Por que é necessário? Agora, e depois ele coloca o alerta. Ai do homem por quem o escândalo venha. Esse é o grande alerta. O que Jesus está dizendo com isso, quando ele diz isso? Ai do homem por quem o escândalo venha. Uma coisa que espírita fala a beça, né? Mas a gente faz pouco. Reforma íntima, gente. Reforma íntima. Por que ele disse, ai do homem? Para a gente não perder a oportunidade de se reformar, de se melhorar, de crescer espiritualmente. Então, é isso que nós precisamos fazer. Por isso é que Santo Agostinho nos ensinou. Olha, toda noite, na hora de deitar, se for deitar, faz um retrospecto do seu dia, né? Porque está ali o dia, está pertinho. Então, desde que você acordou, tudo que você fez até chegar aquele momento em que você vai se deitar. Vai repousar seu corpo, restaurar suas energias e vai emancipar o seu espírito. Então, você faz esse retrospecto e verifica onde você errou. Por que você errou? Vejam, é exame de consciência. Exame de consciência mesmo. Isso estava certo, estava errado? Será que com esse ato eu causei prejuízo a alguém? Qual foi a oportunidade que eu perdi de ser melhor? Você está atrasado, em cima da hora, né? Você corre, pega o elevador, aí vem alguém correndo também, espera, 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 você aperta logo o botão que é para o elevador descer depressa, porque você está atrasado. Será que você não perdeu a oportunidade, já que você está atrasado mesmo? Atrasa 1 minuto a mais e pelo menos deixa o outro entrar no elevador também? Quer dizer, são pequenos atos,
sabe? Nós não temos que partir logo para as coisas grandiosas, não. Vamos nos ater aos pequenos atos do dia a dia que podem mudar a nossa vida. De começar a prestar mais atenção às pessoas, mais atenção à necessidade dos outros. Às vezes é tão simples. Às vezes é ajudar só uma pessoa, não é? a subir um degrau. Tem que ajudar. Quer segurar em mim? Porque às vezes a pessoa prefere ela mesma segurar, porque ela encontra o melhor equilíbrio. Não, quer segurar em mim para ajudar a subir? Vamos lá, vamos subir juntos. Né? Então, coisas tolas, né, que a gente considera tolas coisas menores, mas isso aí é um treinamento importante para nós nos colocarmos a serviço dos irmãos. Lembrando que a maior figura que já pisou o solo do planeta deixou muito bem claro: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus veio para servir, o que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Se ele veio para servir, então nós somos serviçais também e queremos ser serviçais e que venha o serviço. E o serviço está aí, só que nós não ligamos as nossas antenas para perceber a necessidade do outro. Nós sabemos todas as nossas necessidades. Às vezes, nem necessidades são coisas super supérfluas. E deixamos de olhar para a necessidade do outro. Né? Principalmente nesses momentos de pandemia, gente. Como é importante a gente lembrar daquela pessoa que às vezes está sozinha e que não tem amigos com quem falar, e não tem muita ligação, né? Não tem muito manejo de internet para poder interagir com as pessoas. Então, custa um telefonemazinho? Oi, tudo bem? Como é que está? Dá alegria para aquele ser nesse momento em que ele se sente tão desolado, em que as suas diferenças são muito mais acentuadas. Então, não custa. Essa assistência, né? E quantos atendimentos fraternos a gente faz pelo telefone? Quantos? Né? Às vezes a pessoa liga para nós: ai, não, essa pessoa de novo é muito chata, não vou atender, não. Não vou atender, não. Faz isso não, atende. A pessoa ligou porque está precisando de uma palavra. Sabe? Já que você não pode olhar para ela, pelo menos que você dê a sua palavra, e que seja uma palavra de alegria, uma palavra de entusiasmo, de esperança, porque as pessoas estão perdendo a esperança. Por isso que o número de suicídios está aumentando muito. Nós temos que lembrar muito, né? Se o mal é necessário, mas Jesus disse que o escândalo, que tem que haver escândalo, tem que haver no nosso nível ainda de aprendizado. O que ele está dizendo para a gente aqui quando ele diz que é necessário que venham escândalos? Está dizendo lei de ação e reação. A cada ação, isso é lei física. A cada ação, uma reação igual e de sentido contrário. Você fez, vai haver uma reação referente a isso. Você jogou uma pedra, a pedra vai cair. Onde ela vai cair? Você não sabe, mas você jogou, ela vai cair. Então, amigos, vejam que Jesus, quanta coisa oculta, né, nessas entrelinhas, estão aí para nós meditarmos sobre elas. Então, quando ele diz, ai do homem por quem o escândalo venha, ele está falando exatamente no retorno. Ele está falando na lei de ação e reação. A gente diz assim, mas então o espírita tem essa mania, né? Então eu fiz, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Gente, você não vai pagar por quê? Alguém está cobrando? Tem um cobrador na sua porta para cobrar aquilo que você fez de ruim? Não. É você com você. Somos nós, quando nós olhamos para dentro de nós,
que nós vemos, então, e analisamos os nossos atos. Aí a gente lembra de Paulo, né? Paulo dizia assim, mas por que que o bem que eu quero eu não consigo fazer e o mal que eu não quero, esse eu faço? Porque nós estamos desatentos. Se nós estivéssemos com a atenção voltada para tudo aquilo que fazemos, nós seguramente faríamos tudo diferente. Nós faríamos tudo melhor. Com toda certeza faríamos melhor. Então, é isso que Jesus está... Vejam quanta coisa, né? Reforma íntima, lei de ação e reação, né? A nossa origem como filhos de Deus. Tudo isso está embutido aqui, nesse estudo que Jesus nos trouxe, nesse alerta, dentro daquela linguagem da época. Não é? Agora nós temos que entender a época para podermos traduzir essa linguagem para a nossa era, no nosso século XXI, porque nós continuamos a fazer as mesmas coisas que eram feitas lá no século I. As mesmas coisas. E agora, amigos, nós estamos num processo de transição planetária. Nós estamos num processo de transição. Então, agora não vai ter mais assim, quer dizer, nós vamos ter sempre oportunidades, mas talvez não nesse orbe aqui. Não nessa terra que nós amamos. Vamos ter talvez oportunidade num outro orbe primitivo, auxiliando outros que saibam menos do que nós, para nós podermos fazer aquilo que nós não fizemos aqui quando tivemos oportunidade, que era de fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito conosco. E aí, continuando, ainda agora vamos terminar, dá o fecho, né? Ele complementa. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Né? Que fogo do inferno é esse, gente? Né? Isso aí é metafórico. Quer dizer, por quê? É viver naquele remorso. De que Jesus está falando, basicamente, nesse fecho que foi dado para esse ensinamento? Ele está falando de lei da reencarnação. Ele está falando de reencarnação, dando esse entendimento. Vejam como é que está velado, né? Porque as pessoas naquela época não podiam ainda entender isso, eles mal sabiam, né, da imortalidade da alma, né? Eles não tinham noção do que era um mundo espiritual. E a maior preocupação de Jesus era mostrar isso, que existe um mundo após a morte do corpo físico, a vida continua. Ele precisava mostrar isso. Quer dizer, se ele vai naquela época ainda dissecar sobre a lei da reencarnação, ninguém ia entender nada. Por isso foi preciso vir o Consolador no século XIX, 19 séculos depois, para poder nos ensinar, complementando tudo aquilo que ele deixou. Aí fechou o ensinamento todo, não é? Então, fechou. Então, quando ele diz, quer dizer, o que ele quer dizer isso? Se você tem que voltar à Terra com uma deficiência para aprender, volte. É melhor para você voltar do que você ficar ruminando o seu remorso, ficar naquele sofrimento sem fim. E vocês sabem um exemplo muito bom em relação a isso, que se encaixa perfeitamente aqui, né? É um exemplo que a gente tem no livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. É um exemplo magnífico do que acontece, né? Quer dizer, quando eu não consigo, realmente, eu não consigo combater os meus vícios, eu não consigo combater os meus defeitos, e eu
insisto no erro, quando eu tomar consciência disso, o meu sofrimento vai ser brutal. Semelhante ao sofrimento encarado pelos nossos irmãos que suicidam. Quando eles, no mundo espiritual, eles percebem que estão vivos. Sofrimento atroz pelo qual eles passam. Quando eles abrem a consciência. Mas como? Eu me matei, como é que eu estou vivo? Eu continuo pensando, eu continuo sentindo aquele momento, né, em que eu cometi essa agressão, em que eu transgredi a lei, porque ali você está em débito com a lei. Conservação é lei divina, não matar é lei divina. E você destruiu um instrumento que a misericórdia do Pai concedeu a você para você poder estar aqui agora, nesse momento. Você não soube valorizar esse instrumento. Esse instrumento tem que ser muito valorizado, gente. Temos que fazer tudo o que pudermos para prolongar ao máximo, porque a fila para reencarnar está grande. Quer dizer, se a gente for chegar lá, vai chegar no final da fila. Temos que obedecer à disciplina do momento. Então, vamos aproveitar tudo o que pudermos aqui para nos melhorarmos, para nós sairmos dessa encarnação muito melhor do que chegamos. Então, eu queria só contar para vocês, para fechar, um episódio do livro que eu já citei, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira. Então, havia um grupo do Camilo Castelo Branco, né? Um grupo com ele, eram 5 no grupo, e eles foram recolhidos do Vale juntos. Foram recolhidos, recebidos numa colônia maravilhosa, que é a colônia dos servos, colônia correcional dos servos de Maria, né? Que acolhe os irmãos suicidas. Então, eles foram acolhidos, levados para a colônia, e de lá foram fazer o tratamento no hospital, tratamento psíquico, no hospital, onde você vai vendo, à medida que eles vão, que a gente vai caminhando com eles, né, no decorrer do livro, nós vamos vendo todo o amor, toda a misericórdia do Pai e desse espírito fantástico que é Maria, nos auxiliares que ela conseguiu arrebanhar para fazer aquele trabalho, um trabalho tão penoso, um trabalho tão difícil. Então, eles vão para o hospital, no hospital eles são tratados, ficam muito tempo tratados, e depois que se tem alta do hospital, aí sim eles vão conhecer toda a colônia, todos os setores. Então, olha que bacana, a gente conhece todos os setores da colônia através dessa caminhada com Camilo, nesse livro que eu citei. Então, a gente vai percorrendo, né, até chegar ao setor da reencarnação, que é o setor que vai no momento em que eles vão ter que reencarnar. Né? Antes passam pela cidade universitária, que é, eu acho, o capítulo mais lindo do livro. Então havia um espírito, né, que na Terra se chamava Mário Sobral, que cometeu o suicídio. Quer dizer, ele fora boêmio, sabe, jogador, bom vivão, viveu tudo o que queria, né? Não tinha fé nenhuma e tal. Quer dizer, não foi um bom marido, abandonou a mulher, não foi um bom pai, abandonou os filhos, não foi bom filho. Quer dizer, não conseguiu ser bom nada, coitado. Mas aí ele chega lá e é recebido com toda misericórdia. Olha, se Maria recebe esses espíritos desse jeito, como é que vamos nós, né, míserozinhos que somos, né, olhar as pessoas com menosprezo, gente? Não podemos fazer isso, de jeito nenhum. Né? Vamos ver se nós nos tocamos de vez. Isso é para mim também, tá? Estou escutando isso aqui e estou tentando me conscientizar muito disso. Não podemos fazer isso. Então ele começa, quando começa a cair a ficha, aí ele começa a sentir tudo o que ele fez e ele começa a ter um remorso muito grande, porque ele dizia sempre para os outros: vocês só destruíram o corpo de vocês. Eu ainda matei, porque ele matou a amante que ele amava. Quando ela quis abandoná-lo, ele matou com as mãos, apertando, e depois se matou, e se enforcou. Então,
tragédia que nós vemos acontecer aqui, né? No nosso século XXI, gente. Que acontecendo de montão, coisas desses, esses assassinatos, esses suicídios passionais. Então, olha como é que essas pessoas vão sofrendo lá. Não precisa que ninguém faça nada, ninguém cobra nada. Mas quando cai a ficha, que eles sentem o que fizeram, é um sofrimento muito doloroso. Tanto que ele quis encarnar porque ele precisava esquecer. Ele dizia, eu preciso esquecer-me, né? Eu preciso do esquecimento. Ele não aguentava ficar lembrando aquele quadro sempre, e aquilo estava marcado nele, porque foi o último quadro antes dele reencarnar. Aquilo estava marcado na consciência dele. Então, ele sofria muito com isso. Tanto que ele não quis seguir com os outros para a cidade universitária, onde eles faziam uns cursos, ficavam anos na cidade universitária, fazendo curso, estudando. Esse último capítulo da Cidade Esperança, que é a cidade universitária, é maravilhoso, é maravilhoso. Quando eles descrevem os jardins, quando eles descrevem as aulas que eles tinham, né? A gama de conhecimentos que estava sendo dada a eles, para eles virem, né, para uma nova encarnação com toda a segurança. E a primeira coisa que Mário percebeu é que ele começou a crispar as mãos, ele não queria nascer com as mãos, ele disse que ele ia nascer sem as mãos. Os braços começaram, né, por conta de tudo que ele fez. Então, Jesus é aquilo que ele diz, é melhor você entrar na vida, quer dizer, reencarna com a deficiência, reencarna com aquele aleijão no corpo, né? Mas restaura aquilo que você precisa. E nós somos chamados a todo momento a mudar o nosso pensamento, a mudar o nosso enfoque, a refletir. Nunca tivemos tanto tempo como agora nos isolamentos sociais, né, que nós estamos tendo para refletir sobre a nossa vida e para estabelecermos um novo recomeço. Como se estivéssemos encarnando de novo, né? Então, um novo recomeço, com mais paz, com mais condescendência, com o olhar para o outro, com o olhar à nossa volta, tendo consideração com todas as pessoas, mesmo aqueles que nos maltratam, mesmo aqueles que nos fazem mal. Porque um dia a ficha deles vai cair. E vai ser muito doloroso. Não é ninguém que vai cobrar, não é ninguém que vai castigar, porque Deus não castiga. Deus é Deus de amor. Nós temos o DNA do amor puro dentro de nós. É só deixar desabrochar. Como Jesus disse, deixe desabrochar a vossa luz. Desabroche, vai. Mostra a centelha que você é, luminosa, capaz de iluminar todo o cosmos. Ilumina o mundo à sua volta, através da sua alegria, através da sua fé, através da sua compreensão. Isso leva à misericórdia, né? Aquela piedade que passa pelo coração, passa pelo amor, cheia de amor, que foi o que Jesus fez o tempo todo, ensinando com tanto carinho e abrindo os olhos daqueles, como tantas vezes ele disse, que tiverem olhos para ver, dos que tiverem ouvidos para ouvir. Não é só deixar o som entrar, tem que sentir o som dentro de si. Não é só olhar, né? Tem que enxergar com a alma, tem que absorver aquilo que nós estamos olhando. E temos que transmitir também essa luz, esse amor a todos aqueles que precisarem. Que a gente possa fazer isso, meus irmãos. Então, é esse o ensinamento. Nós terminamos, então, né, pedindo muito a Jesus, a Maria Santíssima, Maria de Nazaré, tão amorosa,
pedindo ao nosso Chico querido, de onde ele está, que ele possa interceder por nós, nos auxiliando nesse momento, para que possamos abrir os nossos olhos para a verdadeira luz, para o verdadeiro amor, para a benevolência para com todos, para que possamos ser realmente pessoas de bem, que caminham com toda a luz, com toda a bênção, abençoando, confortando, iluminando todas as criaturas. Que a paz de Jesus fique conosco, nos envolva e esteja sempre em nosso ambiente e em nosso coração. Assim seja, meus irmãos, graças a Deus.